é bênção demais. Vamos para a Bíblia? Você pode se colocar de pé? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 3, versículo 23. Lucas capítulo 3, versículo 23. Quem achou diz amém? Quem não achou está aqui, gente. Vamos lá. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era considerado filho de José, filho de Eli. Próximo versículo, continua. É no 3, Lucas 3, versículo 31. Filho de Aminadab, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá. Tudo nome bom para os seus filhos aí, vai anotando aí, gente. Filho de Natã, filho de Davi. Agora o verso 33 e 34. Filho de Aminadab, esse mesmo é lindo. Filho de Ram, misericórdia. Filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá. E o versículo 38 agora, filho de Jacó, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Eu sei que você não entendeu nada, mas feche os seus olhos que Deus vai falar com você. Senhor, eu quero te agradecer por estarmos, Senhor, na tua casa nessa noite, te adorando, te louvando, que o teu Espírito esteja entre nós. Nós te apresentamos cada coração, que nós possamos estar sensíveis ao teu falar, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode tomar o seu assento. Você sabe que os nossos jovens aqui são aleluiados, são pentecostais, né? Mas nós temos aqui o hábito, gente, de levar muito sério a palavra. Então, se você está nos visitando, quem sabe você veio. Então, aqui, a gente tem muita questão de anotar a palavra, de conhecer a palavra, porque é a palavra que muda o homem, amém, gente? Adorar é bom, fazer amizades é maravilhoso, ter gerecê, ter a comunhão é maravilhoso, mas a palavra é muito importante. Então, eu vou pedir para você 20 minutos da sua atenção, porque eu tenho certeza que a palavra que Deus me deu está mexendo comigo a semana toda. E eu tenho certeza que vai falar com você. Nós lemos aqui algumas coisas, mas uma delas são as genealogias, né? Que quando chega na parte das genealogias, Abinadab, filho de Ram, filho de Rabahai, filho de Nomador, filho de... São uns nomes estranhos, assim. O pessoal faz o quê? Pula! E essa parte é a chave da Bíblia, então eu vou pular. Mas o porquê que a Bíblia coloca a genealogia lá? Primeiro, o povo judeu, até hoje, se você perguntar para o judeu, ele vai falar assim: ah, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou da tribo de não sei o quê. Eles têm eles gravam a história, porque para eles é muito real isso. Você viu que acaba com o quê? Filho de Deus. Adão, filho de Deus. Então, o judeu é o único povo do mundo que tem a genealogia até chegar a Deus. Então eles acreditam que eles vieram de Deus. Eles não acreditam que Deus está longe lá, criaram, não, eles acreditam que eles vieram de Deus. E eles vão construir a genealogia. Por quê? Porque de Deus vem Adão, e de Adão vem lá, e assim vai embora. Porque está dando a importância que tem a paternidade na vida de cada um de nós. Quer você tenha se dado super bem com o seu pai ou não, quer você gostar de família ou não, quer você acredite na família convencional ou não, os pais têm uma grande importância. Vamos lá, quais? Geneticamente. A genética de vocês não é só do pai e da mãe. Tem várias linhas, eu só não sei se são 12 ou 14 gerações genéticas que nós carregamos entre nós. Por exemplo, vícios, tendências. Quem sabia disso, levanta a mão. Oh, muita gente sabia. Condições. A Bíblia diz que é missão do pai
entesourar para os filhos. Como Deus planejou, o pai deixava herança para os filhos e os filhos deixavam herança para os seus filhos, para que a gente não começasse do zero. Por exemplo, eu sou, meu pai e minha mãe se separaram, eu fui criado por mãe solteira. Gente, pela misericórdia, era um desafio gigante. Era um desafio. Quem aqui não precisa levantar a mão se quiser, mas quem aqui foi criado por mãe solteira, levanta a mão direita ao céu. Olha só. Gente, era um desafio gigante. Era um desafio que nós tínhamos. Você vê que isso é natural, porque é função do pai dar proteção. Você sabia disso? Que a função do pai é dar proteção. A função do pai é dar provisão. A função do pai é dar direção. Biblicamente, essas genealogias são, se você vê na Bíblia, o pessoal não entende. Jacó reunia os seus filhos aqui e ele dava direção para cada um dos filhos. Você vai para a terra tal, os seus filhos serão assim, as suas mulheres serão assim, as pessoas te pedirão emprestado, você vai para a região tal, você vai ser assim, você vai ser usado dessa forma. Tinha uma direção. Com essa geração que nós vivemos hoje, tem uma eu não vou conseguir entrar em detalhes por causa do tempo, mas tem uma entrevista de um jornalista. Ele fez entrevista com os presidiários. 90% dos presidiários tiveram problemas com seus pais. Eu não estou falando aqui para você virar presidiário, misericórdia. Eu só estou falando para você como é importante a figura de um pai na vida de um filho. Por isso que a Bíblia, ela vai falar tanto sobre isso. Olha só, em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, vai aparecer aqui atrás, tá? Olha só o que a Bíblia vai dizer: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando e levantando-te. O pai falava da palavra, o pai ensinava a palavra, o pai dava direção. Hoje em dia como é que é? A mulher tem quase empurrar, vamos para a igreja, porque o pai perdeu a sua identidade moral dentro do lar. Você pega aqueles filmes de antigamente, o pai, o que o pai fazia? O pai tinha que sair para a luta. Ele tinha que sair para a luta. Se ele saísse para a luta, ele não ia conseguir trazer provisão para sua casa, ou o inimigo ia invadir. Hoje em dia, como é que os homens são? Às vezes eu fui atender um jovem, que eu não vou falar o nome, ele não é daqui, ele é de outro estado. Ele tinha 16 anos. Acho que 17 para 18. Cheguei na casa dele, a mãe dele me serviu um café, glória a Deus, tal, abençoado, pastor, vou fazer um café pro pastor, o pastor deve gostar de comer, aleluia, vamos lá. Então o que acontece? Cheguei lá e comecei a conversar. A mãe trabalhava, meu irmão levantava às 6 horas da manhã, ia dormir não sei que horas, e cansado, tinha que fazer coisa pro filho, e tinha que fazer coisa. Aí a mãe, né? Eu não ia falar isso na frente da mãe, né? Que da mãe ia brigar comigo. A mãe saiu. Eu falei: tu tá fazendo o quê? Eu não tô trabalhando. Ah, mas tu fica fazendo o quê? Fica em casa. Não, cara, tu não vai ficar mais em casa. Nem que tu vai a pé lá pra igreja, mas tu vai sair da tua casa em nome de Jesus. Sai da tua casa, cara. Vai. Tu não tem vergonha na cara. Tu tá com 17 para 18 anos. Tu tá dentro da tua casa, tua mãe tá saindo para trabalhar. Cara, vai, meu irmão. Eu te garanto que no caminho você vai arrumar alguém que precisa lavar um carro, alguém que precisa capinar um terreno, alguém que precisa fazer uma coisa. Nem que eu te dê dinheiro aqui para te fazer alguma coisa na igreja para você fazer. Porque não tem a figura de um pai que dá destino. Pai que vai falar: não, filho, vem para cá, vamos caminhar para cá. Filho, você tem um propósito, você tem um destino, você tem um futuro. Não, o que acontece? Nós perdemos isso. Olha a função do pai aqui: ensinar a palavra, assentar os filhos. Ei, meus filhos, vamos agora, porque aqui na nossa casa nós vamos aprender a palavra do Senhor.
Eu não sei vocês, mas eu sonharia com um lar assim. Agora desliga todo mundo o celular. Ah, não, cala tua boca, desliga o celular agora. Vem aqui nessa mesa que nós vamos ler a Bíblia. E bota assim de cima da mesa. E tá todo mundo feliz aqui agora. Porque tudo que é bom, gente, no começo é ruim. Ir para a escola, eu acordava de manhã para ir para a escola, misericórdia. E eu não queria daí domingo de manhã, na minha época, na época de vocês é tudo Nutella, mas na minha época de escola dominical. E a escola dominical começava às 9 horas. Aí eu falava, ô mãe, hoje eu tô com sono. Sono? Levanta dessa cama agora! E hoje eu sou um pastor, cara, imagina. E toda a minha base veio na minha adolescência, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo as promessas de Deus. No meu bairro lá, eu falo isso não para dizer que sou melhor, misericórdia. Eu sou agraciado por Deus. A maioria dos meus amigos que jogavam bola comigo ou viraram criminoso, ou viraram bandido, ou estão mortos. Estou falando diante de Deus, ou estão drogados numa clínica de recuperação. Sabe qual foi a diferença da minha vida? Acorda já! Vai para a escola dominical! Aí eu não quero. Quer? Aqui em casa eu sou o pai, eu dou a direção. O dia que você quiser ter a tua casa, você vai fazer do teu jeito, mas aqui a gente vai aprender a palavra de Deus. Vamos assentar à mesa e vamos conversar sobre o quê? Sobre a palavra de Deus. Vamos dar direção, vamos construir. Imagina, gente, imagina, você tem um pai que você, pai, eu tenho essa meta aqui. Não, vem, você está aqui do meu lado, vamos planejar junto. Que você vai conseguir. Pai, eu não tenho dinheiro. Você não tem dinheiro, você tem fé, você tem Deus, você tem tudo. Vamos lá, vem cá. O pai vai te ajudar. Quem que não gostaria de um pai assim? Permita, a Bíblia patriarcal, abandonada, ultrapassada, já ensinava isso há tanto tempo. A Bíblia que está sendo esquecida. A Bíblia que é chamada de machista. A Bíblia que é chamada de retrógrada. Já ensinava isso há muito tempo. Quem está comigo aqui diz amém. Olha o outro versículo. Provérbios 22:6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. 1 Timóteo 5:8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Está dizendo que se um homem, tem homem aqui, levanta a mão. Cromossomo XY, levanta a mão aí em nome de Jesus. Quem quer casar aqui, levanta a mão. Quem é casado, levanta a mão mais alto. Então a Bíblia está dizendo para mim e para você, que se você não tem cuidado dos seus, cuidado da tua casa, cuidado da tua família, você negou a fé. E é pior que um infiel. Nós precisamos entender. Gente, eu lido com jovens, eu estou falando para você, há uma diferença gritante da minha geração para essa geração já, gritante. Eu não estou falando que um homem másculo é um homem... Não, a Bíblia não está falando sobre isso. Um homem másculo, ele cuida da sua esposa, ele é sensível às coisas. Não estou falando de homem sensível aqui. Só que estou falando que nós esperamos dos homens que eles não sejam fracos, que eles não sejam frouxos. Nós podemos querer direitos iguais, eu sei. Mas e se estourar uma guerra, gente? Vocês vão querer que os homens sejam o quê? Aí se o homem não cuida nem da sua casa, nem do seu lar, não tem nem palavra de homem, não tem nem caráter moral de homem, você espera que esse cara vai fazer o quê? Nós precisamos entender e resgatar o que a Bíblia vai dizer que um pai é, o que um homem é, o que uma autoridade de um homem é na casa dele. Tem uma brincadeira que a gente faz, lá em casa quem manda
Sou eu. Não é, pastora Priscila? Eu que mando, eu que mando. Diz que sim. A gente tem uma brincadeira entre os homens e fica, não, quem manda lá na tua casa é tua mulher, né? Como se mandar fosse, não, é aqui. Não. Liderança é o seguinte, gente. Se você precisa dizer assim, ei, 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 eu sou o líder aqui. Então você não é. Pode baixar a bolinha que você não é. Porque o líder, ele é reconhecido. Então se a esposa não reconhece a liderança do seu homem, pode ser que ele não tenha sido tão líder assim. Não tenha conquistado nisso. Não estou também falando que as mulheres às vezes não são difíceis. Mas estou falando que é papel do homem. É papel, gente, é papel do homem. É isso que deixa o homem. Esse é meu papel, esse é meu papel. Mas é verdade. Filho, vem cá agora. O filho, quando a mãe fala, a mãe é uma bênção. E dá medo da mãe. Ah, mas quando o pai chama, o cara tem que ter mais medo, irmão. Por favor. Não estou falando que você vai bater. Graças a Deus, eu acho que a minha filha está aqui, eu não vou falar. Mas, irmão, pode ser que minha filha apanhou pouquíssimas vezes na vida. Mas a minha filha me respeita. Então eu não estou falando aqui, gente, desse tipo de paternidade. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou falando de homem posicionado. Homem posicionado. Você vai conhecer uma moça, a moça vai conhecer você. Aí, por exemplo, aqui eu vi várias moças que não tiveram um pai em casa, foram criadas pela mãe. Então, automaticamente, não é por mal, mas não tem uma referência do que é um pai, do que é um homem no lar. Ok? Isso é natural. Por isso que às vezes se envolve um monte de problema. Então vamos lá. Você vai conhecer uma moça. Você conhece a moça e você vai fazer o quê? Planos com ela. E mulheres, me digam aqui se eu estou errado, vocês podem me dizer. Mas o que você espera do homem que você vai escolher para a tua vida é que você possa confiar que ele é capaz de criar uma família com você. É assim ou não é, mulheres? Então você tem que falar, não, mas tá ruim, mas vai ficar melhor. Nós vamos conseguir, nós vamos planejar. Ah, mas é o seguinte, porque assim, né, gente? Se a gente for fazer como o pessoal quer fazer o casamento hoje, eu fico pensando os jovens calculando o casamento. Nós temos 18 anos. Você ganha quanto? 250. Ah, eu ganho 600. Então tá bom. Não, mas é o seguinte, eu vi aquele coach lá dizendo que é bom casar quando a gente tiver um apartamento quitado, faculdade feita. Porque, né? Pô, faculdade. Imagina aí tu casado fazendo faculdade. Vai ser difícil, né? Aí pensa, vamos primeiro fazer faculdade. Então tá bom. Lá se vai 5 anos se não rodar. Se fizer o FIES, já não são 5 anos, porque tu paga mais um financiamento tanto que tu acaba. Eu vou falar da faculdade normal aqui. Aí você vai fazer o quê? Não, agora vamos financiar um apartamento. Vamos dar uma entrada, 40 mil. Ah, quanto você está ganhando? Estou ganhando melhor, 950. E você? 320. Agora vai. Aí pensa comigo. Não, então tá bom. Então eu já tenho a idade certa pra gente casar. 45 anos, bom, vamos casar agora, é isso aí. Mas, gente, isso não existe, gente. Isso não existe. É claro que o homem tem que ser um homem já, né? Tem que trabalhar. A Bíblia fala, ter as suas ferramentas. Sabe que não, vamos alugar aqui. Qual é a quantia que a gente consegue alugar? Tudo mais. Eu vou contar aqui o meu testemunho da pastora Priscila. Vem cá, meu amor. Chega aqui que nós vamos ensinar agora. Eu olhava essa mulher maravilhosa na igreja, servido na igreja assim. Dizimar e ofertar, dizimar e ofertar. Vamos acolher agora os filhos. Vamos fazer um pequeno grupo. E ela, nossa, que morena bonita, meu irmão. Ó, Senhor, hein? Tá. Aí um dia eu conversando com o pastor Júnior, o pastor presidente da Mais de Cristo, e ele fez uma lista de 5 mulheres da igreja que ele achava que podia ser para mim. Assim, foi essa conversa. Diego, estou preocupado com você. Diego, estou preocupado com você, vem cá. Não falou, é o seguinte, né, cara, tem que casar, né, cara, misericórdia.
Como é que tá a tua vida emocional? Não, né? Aí vamos lá. Aí ele falou pra mim assim, ó, eu tenho algumas moças que eu acho que comigo você. Eu e a pastora Priscila, nós já trabalhávamos o quê? 2 anos, 1 ano e meio ali, já no Compaixão, fazendo evento, e da igreja, ela é líder de GRC, o GRC dela era o segundo maior da igreja, o meu era o primeiro, por isso que ela se apaixonou por mim, meu irmão. Se apaixonou por mim. Aí o que acontece? Cheguei lá, aí ele falou assim, daí nós, não é? O pessoal já achava que ela estava apaixonada por mim, mas eu não achava nada com isso. Aí o pastor Gino botou ali, a primeira que ele falou foi a Priscila. Ó, a Priscila é filha de pastor, a Priscila tem um ministério, a Priscila é uma menina guerreira. Não é, pastor, conte mais sobre isso agora mesmo. Aí começou a história, a história oficial, depois da amizade começou a história oficial. Ela estava viajando, acho que foi para Monte Castelo. Qual dia que eu te dei uma rosa, lembra? No Rio de Janeiro. Aprendam, irmãos, aprendam aqui, eu tô dando uma dica, eu não vou conseguir pregar tudo aí. Olha só, ela estava viajando no Rio de Janeiro, ela voltou, ok? Aí eu tinha comprado um buquê de rosa para ela. Pô, meu pastor falou, meu irmão, eu já estava linda pra caramba, de Deus, meu irmão. Aí o que acontece? Eu peguei, escondi o buquê atrás do carro, eu deixei o carro, aí eu escondi atrás do carro. Quando ela chegou, eu não me lembro muito bem, ela deve ter lembrado de tudo isso aí, porque eu não sou nada detalhista também. Eu sei que eu dei para ela. A primeira coisa que eu já vou, mexi com ela, agora vamos lá. Aí no meu aniversário, ela organizou uma festa para o meu aniversário e tal. E no meu aniversário, eu fui lá e pedi ela em namoro. Não foi. Já pedi direto em noivado, irmão. Já pedi noivado aqui, ó. Eu quero te pedir namoro, noivado. Vem agora, no meu coração. Você é a dona. Mano, Aí nós fomos fazer o quê? Cálculos. Fomos fazer, não vou dar o microfone para você. É a versão Diego Fernandes, amém? Ó, vamos fazer cálculos. Aí nós fomos fazendo cálculos, não, pá. Aí ela, antes dos cálculos, foi pedir pro meu pai, foi viajar lá pedir pro meu pai. Ela falou, você vai ter que pedir pro meu pai, será? Ou é século 21, tem que pedir pro pai. Mentira, fui lá pedir, irmãos. Lá, pastor Célio, palmeirense, misericórdia, né? Falei com ele, ok. Aí depois disso, cheguei, fomos pro cálculo. Aí a gente descobriu que nós dois éramos pobres, aleluia. Eu já morava sozinho, ela também já morava sozinha. Nós descobrimos que nós estávamos assim, ó, vamos casar em março ou em novembro? Novembro, na verdade novembro. Gente, a gente já conhecia há 2 anos, você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Estou falando para vocês fazer isso não, o pastor Diego disse que ia casar em 3, 4 meses no máximo, Deus mandou, não. Tinha 2 anos que nós já nos conhecíamos. Eu já tinha 30 anos, você entende? 30 anos, eu já conseguia perceber, a minha família já conhecia ela, a família dela que não conhecia tanto a minha, mas a minha já conhecia dela. A Isadora já era apaixonada por ela. A Isadora foi o nosso cupido maior, né? Cadê a Isadora? Tu tá sentado atrás, tu é filha de pastor, tá sentado atrás, filho? Aí presta atenção. Olha o que aconteceu. Nós chegamos à belíssima conclusão que não ia adiantar de nada esperar até novembro. Porque a gente não ia juntar dinheiro, coisa alguma. Então o negócio era a gente se casar em março. Com o quê? Com a fé de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente começou a orar. E, gente, eu pensei que não ia dar, ser honesto, porque ela tem tanto sonho. Ela queria casar 5, vestido assado, com não sei o quê. Eu falei, não, ela não tá. Calma aí que eu vou mandar uma mensagem pro Bill Gates aqui para ver se tu não quer casar com ele, porque nesses 3 meses assim. Mas a Priscila tem muita fé. A Priscila é uma mulher de fé mesmo. E tal. E eu fazia Uber, meu irmão. Trabalhava, depois fazia Uber para casar e juntar dinheiro. E ela fazia, como é que é o nome daquilo? Trufa. Ela fazia trufa, eu vendia Uber, fazia Uber e falava assim, cara, tu não dá conta de comer chocolate? Tá aqui uma trufa para você. Sim, é. Porque daí, olha só, pensa, eu fazia uma corrida de Uber e ganhava mais R$5 da trufa. Tava super valorizado, eu precisava casar e eu dava um motivo. Estou casando. Por isso que está esse valor um pouco mais
salgado para você, mas você está ajudando um homem a casar. Aleluia. E foi, meu irmão. A gente venceu. Aleluia. Casamos. A gente fez tudo. Foi o casamento que ela sempre sonhou. A gente pegou. E a gente no casamento, falei, qual vai ser a lua de mel? Não sei. Porque não sobrou dinheiro para lua de mel. Aí tinha um hotel fazenda, top demais, o parque hotel lá em Águas Mós, a gente casou. E nós fomos para lá. E como é que eu ia pagar? Não sei, calma aí, vamos orar. Eu sei que no final a gente saiu lá, graças a Deus, pagando tudo. Ficamos 5 dias lá para descansar. E foi a glória de Deus. Amém, gente? Você pode aplaudir o Senhor pela vida da pastora Viceu? Mas foi uma decisão. Quem falou, vamos casar em março? Não foi ela, não, fui eu. E não adianta, novembro, março, vamos casar já. Como é que vai ser? Vamos dar um jeito. E foi, e nós estamos até hoje casados. Gente, nunca faltou nada, ao contrário, a gente sempre abençoou pessoas. Ao contrário, sempre foi uma bênção o nosso casamento. Eu estou falando para você que nós precisamos entender o poder que há quando dois se decidem, quando o homem se resolve se posicionar na sua casa, na sua família. Esse é o poder da paternidade, esse é o poder da figura masculina. Quem está entendendo diz amém. Presta atenção como isso é importante. Olha só, abra a Bíblia em Lucas capítulo 3, versículo 23. Eu já estou caminhando para o final. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era considerado filho de José, filho de Oli. Presta atenção de uma coisa, olha só. Jesus, mesmo sendo Jesus, respeitou o seu ministério. Ele respeitou o tempo. Tem muita, olha só, Jesus era o filho de Deus, era ou não era? Mas Jesus também era o filho de José. Está ali escrito, Jesus era conhecido como filho de José. Quando você entende a questão de paternidade, quando você entende a questão de pai, você entende a questão de processo. Os pais vão dizer para você, não filho, ainda não é o tempo. Filho, vai um pouco com mais calma. Filho, vai por aqui, filho, vai por lá. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando aqui? Diz amém no seu lugar. Jesus, ele já tinha 30 anos. Apenas com 30 anos, ele começa o seu ministério na terra. Até chegar a 30 anos, Jesus era conhecido como filho de José. Ah não, mas eu, meu irmão, eu tenho, eu sou mais ungido, né? Não, eu sou mais crente. Gente, presta atenção uma coisa aqui, ó. Tudo tem o seu tempo. Você consegue falar para quem está ao teu lado, lindo, linda, tudo tem o seu tempo. Quem sabe o teu desafio de hoje é passar em redação. Quem sabe o teu desafio hoje é uma empresa que você tem que tocar. Pastor, eu não sei como levantar 50 mil. Filho, vai aprender. O Espírito Santo vai te ensinar porque Deus quer te dar 500 mil. Deus quer te ensinar a chegar em 1 milhão. Ou você acha que Deus quer que você pare no... Não, mas é um desafio de cada vez. E o Instagram hoje ele é uma bênção. Estou falando para mim aqui, de repente vocês não. Às vezes eu estou aqui, Senhor, que batalha, Jesus. Meu Deus, manda recurso. Aí eu vejo o cara lá que está muitos anos na minha frente. E para ele aquilo que eu faço é como se fosse assim, ó. Aqui que dá vontade de fazer? Se revoltar. A vida é injusta. Não, gente, a vida não é injusta, a vida tem processos. É claro que acontece coisas que nós não esperávamos, é claro, mas a vida tem processos. Você hoje está solteiro? Seja conhecido como solteiro. Seja conhecido como uma solteira abençoada, um solteiro abençoado. Não misericórdia, né? Os solteiros, né, do mundo aí, não. Aqui na igreja não, aqui é uma bênção. Você está, pastor, estou recomeçando? Respeita o processo. Recomece. Eu sou fruto de um recomeço. Recomece. Terminou o relacionamento, aprenda a viver esse luto do relacionamento. Recomece, aprenda a saber recomeçar. Recomeçar não é começar de novo. Recomeçar não é começar do zero. Recomeçar é respeitar a trajetória que você já trilhou. Pastor, mas eu fui chamado para pregar no altar igual o Senhor. Eu me vejo lá, amém, glória a Deus por isso. Deus vai levantar, meu Deus.
Mas o que você está fazendo hoje? Como é que você prega no teu pequeno grupo? Você prega e as pessoas falam, caramba, que palavra abençoada. Ou você faz de qualquer maneira, porque é pequenininho desse jeito, só uma reuniãozinha. Vamos lá. Você que é casado, respeite o processo de ser casado. Viva o processo de ser casado. Não adianta ser casado e ficar pensando, quando eu era solteiro, quando eu era não sei o quê. Não, você não é mais, você é casado. Queima essa ponte, e Jesus está falando com alguém aqui. Queima essa ponte em nome de Jesus. Ponte é o seguinte, né? Tinha aquela historinha, que eu não vou entrar em detalhes. O cara passava pela ponte, quando vi, tá dando errado aqui. Vou voltar pela ponte de novo. Que bom. Aí eu voltava, não, eu acho que o lugar certo é lá. Eu acho que tá dando muito errado, vamos voltar. Aí chegou uma hora que o quê? Não sei quem lá queimou a ponte. E o que aconteceu com ele? Ele não conseguiu mais voltar. Aí ele começou a construir as coisas que tinham que construir. Para de chorar com o passado. Para de tentar viver o processo do passado. Deus te deu hoje. Quais são os seus desafios hoje? Jesus ficou 30 anos sendo chamado de filho de José. Honrando José. Obedecendo José. Mas ele sabia que ele era um filho de Deus. Ele sabia que ele era Deus ali. O pastor não sabia? Claro que sabia. 12 anos, Jesus está lá ensinando no templo. E Maria e José perde ele, fica apavorado, corre. E vão, Jesus, meu Deus, como é que faz isso com a gente? Jesus fala, você não sabe que eu tinha que cuidar dos negócios do meu pai? Com 12 anos. Quem tem 12 anos aqui, levanta a mão. Imagina Jesus. Levanta o pé aí, Jesus. Fica de pé aí, vocês duas. Em nome de Jesus, vai. Vocês duas, não adianta olhar para trás. Vai. Essas duas moças lindas têm 12 anos. Jesus, com 12 anos, estava ensinando os pastores da época. Mas você entende o que eu estou falando? Muita gente quer ser conhecida como filho de Deus, mas não sabe ser filho de José. Não, mas na igreja, pastor, irmão, acontece isso comigo. Aqui o rapaz é uma bênção, meu irmão. Meu Deus, que família abençoada. Que esse pai e essa mãe devem estar muito orgulhosos desse cara. Olha só como eles são bênção. Aí eu vou conversar com o pai. Meu Deus. Sabe ser uma bênção aqui na igreja, mas em casa? Não adianta. Não, mas eu obedeço o meu pastor. Primeiro obedeço o seu pai. Pastor, mas o meu pai está dizendo para não ir na igreja. Não vai. Ora em casa. Jesus sabe, está te provando. E quem sabe por causa da tua obediência, Jesus vai ganhar o teu pai só por causa da tua obediência. Quem está comigo aqui diz amém. É muito fácil. Não, mas Deus falou comigo. E o que o teu líder falou? E o que o teu pastor falou? E o que o teu chefe falou? Não, mas o meu chefe é um amaldiçoado. Não, é teu chefe. É muito fácil ser filho de Deus. Difícil ser empregado ali, né? Trabalhar com o teu patrão, ter alguém em cima. Porque de Deus, como eu falei para vocês na última pregação que eu preguei, o nosso Deus hoje virou o Deus do... Deus entende, né? Hoje eu não vou, não, mas Deus entende, né? É igual quando na minha época, quando uma irmã ia cantar, ninguém pegou essa época, mas eu peguei. Na igreja falou assim, irmãos, eu vou cantar uma canção, eu não ensaiei, tá? Não tive tempo de ensaiar, mas é para Deus. Para Deus não é o melhor? Presta atenção aqui. Sabe por que paternidade nos confronta? Porque paternidade vai falar de autoridade, vai falar de limites. Ninguém gosta de limites. Quando nós vamos falar de paternidade, de liderança, você vai ouvir não. Às vezes você ouve mais não do que sim. Mas o não é para te matar. O não é para te proteger. Porque paternidade fala de proteção. Pastor, Deus não está vendo a minha vida emocional. Está vendo sim, calma. Não se desespere, não se precipite, não decida. Se Deus não mandou você decidir, não faça isso. Entenda esse princípio. Quem está comigo diz amém. Vamos lá, olha lá, Lucas 3:31, que eu mandei, que a gente leu aqui, está aqui junto aqui na... Lucas 3:31, está aqui já?
Ó, Lucas 3:31. E Eliaquim de Meleá, e Meleá de Maná, e Maná de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi. O próximo, que é o 33 e 34. Ó, e Naasson de Aminadab, e Aminadab de Arão, e Arão de Erzon, e Erzon de Pérez, e Pérez de Judá. Você pode ter, e Judá de Jacó, e Jacó de Isaac, Isaac de Abraão, e Abraão de Terá. Presta atenção, ele está falando aqui da genealogia de Jesus. Vamos lá. Quem é o filho mais conhecido de Davi? Quem? Salomão. Jesus não veio de Salomão. Jesus veio de Natã. Eu nunca nem ouvi a história do filho de Davi, Natã. Eu conheço a história do profeta Natã, mas nunca ouvi falar do filho de Davi, Natã. Vamos lá, Isaac e Jacó. Qual é o maior, mais conhecido filho de Jacó? José? Isaac é pai de Jacó, Mário? Misericórdia, mano. O filho mais conhecido de Jacó é José, que foi o príncipe do Egito. Judá. Eu nem sabia, nem tem história de Judá na Bíblia. Sabe o que eu aprendi com o Espírito Santo? Quando você entende sobre paternidade, sobre autoridade, sobre tempo de Deus, Deus começa a te usar, mesmo ninguém te conhecendo. Deus começa a fazer coisas grandes. Deus ama fazer coisas grandes com pessoas que ninguém conhece. Deus ama pegar pessoas que são improváveis, pessoas que não têm história, que não têm um nome, para fazer coisas grandes. Pastor, mas eu não tenho linhagem, ninguém foi pastor na minha família, ninguém nem foi homem de Deus. Você vai ser, você vai ser. Pastor, mas na minha família todo mundo, pastor, ninguém nem viajou para fora do Brasil. Você vai viajar. Pastor, ninguém nem conseguiu terminar o ensino médio. Você vai terminar o ensino médio, você vai fazer uma faculdade. Ou então você vai ser um empreendedor. Porque Deus ama fazer coisas com gente que ninguém conhece. Deus ama fazer coisas quando ninguém está te vendo. Quando ninguém conhece a tua história, o teu nome. Quem sabe você não está no louvor aqui. Quem sabe você não está com o microfone na mão. Mas Deus está te usando para mudar a história de pessoas, para mudar a história de famílias. Eu poderia falar aqui várias pessoas que ninguém nem sabe o nome. Mas claro, no evangelismo são as primeiras a evangelizar, são as primeiras a mandar uma mensagem para alguém, são as primeiras a abraçar alguém, são as primeiras a começar um pequeno grupo na escola. Ninguém, quem sabe, vai saber o nome, mas através daquela vida vai mudar a história. Nós temos nosso projeto Compaixão. Não sei se você sabe que nós temos um sítio à disposição dos jovens aqui. Quem sabe levanta a mão aí, se você sabe isso aí. Nós temos agora o novo espaço do Compaixão Club. Não sei se você já chegou lá. E o pessoal, eu acho que acha que isso se mantém com... Deixa eu orar por ti aqui que vai vir dinheiro do céu. Não, gente. Isso se mantém porque Deus toca em vida de pessoas que vocês nunca vão conhecer. Que não são nem da igreja. Que nem sabem como conhecer o Compaixão. E abençoa o Compaixão. Você sabia disso? E o que às vezes me entristece é que as pessoas murmuram. Ah, mas a vigília é paga. Não, a vigília não é paga, gente. Nunca ninguém ficou sem ir na vigília porque não tinha dinheiro. É que ali é a nossa maneira de levantar recursos para pagar as despesas que temos. O sítio, luz e tudo mais. Hoje nós temos praticamente 6 pessoas só integrais para a evangelização da cidade de Palhoça. Integral, vivendo integralmente. Como é que Deus faz? Deus mantém por meios improváveis. Pessoas que ninguém sabe. Tem pessoas que nem vêm na igreja, que procuram o pastor Diego. Eu fiquei sabendo do projeto não sei o que. Eu quero ajudar financeiramente, eu quero abençoar. É um improvável, ninguém sabe a história. Quem sabe você está ouvindo aqui eu falar, eu estou com o microfone na mão. Mas essas pessoas estão mudando a história juntamente comigo, juntamente com a equipe. Você entende o que eu estou querendo dizer aqui? São improváveis que ninguém vê. Quem sabe você está aqui e você está vendo e você fala... mas eu não me vejo subindo, eu não me vejo, ninguém nem me conhece na igreja. Mas Deus te conhece, Deus quer fazer coisas improváveis na tua história. Se coloque de pé nessa hora. E o último versículo, Lucas 3:38, abra aí.
Lucas 3:38. Ó. E Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Quem sabe você chegou aqui e você nem entende o que eu estou falando, porque você não teve figura nenhuma de pai. Mas existe um pai de todas as nações, um pai de toda criatura. Foi o pai que amou o mundo e enviou o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse pai que nós chamamos Deus é o pai que cuida da tua história, que te conhece, que te dá destino. Quem sabe você, como eu, nunca teve um pai para dizer: filho, é para cá, filho, caminha para cá, filho. Mas quando eu dobrava o meu joelho, eu abri a Bíblia e eu ouvi assim: e Deus era com Davi, e o Espírito Santo falava para mim: eu sou com você. No meio dos desafios, no meio das dificuldades, Deus falava para mim: eu sou teu pai. Mas eu não sei o que é ser pai. Então aprenda na minha palavra o que é a figura de um pai. E eu posso dizer para você: o meu pai nunca me deixou faltar nada. O meu pai me direcionou em tudo. O meu pai mudou a minha história. O meu pai me deu uma direção. O meu pai fez aquilo que eu não podia fazer. O meu pai ouviu as minhas orações. Essas 2 últimas semanas eu passei por uma luta muito grande, muito grande. E só a pastora Priscila sabe, eu dobrei o joelho no meu banheiro, no box do meu banheiro, e eu falei uma palavra para Deus. Eu pedi: Deus, eu preciso de definição. Foi isso que eu orei. Meu irmão, você tem que tomar cuidado com as tuas orações, porque quando a oração é feita com fé, Deus responde a oração. O teu pai te ouve, o teu pai te vê. O teu pai te vê. Por isso que o diabo não quer que a gente ore. É porque na oração que nós vencemos as nossas batalhas. Tem até uma música que diz que é assim que eu luto as minhas guerras. É na oração. Porque na oração nós falamos com o nosso pai. Na oração no teu quarto é você e o teu pai. Na oração quando ninguém vê, é você e o teu pai. Eu sei que nós estamos acostumados a fazer o quê? Reclama para esse, reclama para o vizinho assim, reclama para o vizinho assado, ao invés de dobrar nosso joelho e falar com o nosso pai. Nosso pai que cuida, nosso pai que direciona, nosso pai que transforma. Sabe por que a mídia, sabe por que a pseudociência tem colocado a ciência contra Deus? Como se viéssemos do acaso, como se viéssemos de espécies, como se tudo fosse uma coisa aleatória. Não faz nada sentido, tudo veio do nada, nada faz sentido. Não existe ninguém inteligente no céu, não existe um criador no céu, essas coisas não existem. Sabe por que isso fica querendo acontecer? Porque quando mexe na identidade do teu pai, mexe na tua identidade. Quando fazem a gente parar de acreditar que existe um Deus que é pai, existe um Deus que é amoroso, existe um Deus que cuida, mexe totalmente na minha identidade, na sua identidade. Mas hoje Deus te trouxe desse lugar para saber que Ele é sim o Pai, o Pai, o Pai, e você é a imagem e semelhança do teu Pai. Abra a Bíblia em Salmos 8, 3 e 9, rapidamente. Salmos 8, 3 e 9. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Próximo. Que é o homem mortal para que te lembre deles, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos
anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha, ele está falando do homem aqui, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Esse é o teu Pai, que colocou uma obra para você realizar. Ele te capacita, é Ele que te dá propósito, é Ele que te dá destino, é Ele que te dá força, é Ele que te dá capacidade, é Ele que te dá inteligência,